Olá, um bom dia para você. Vamos hoje meditar um pouco, comentar um pouco sobre o livro de Levítico. Ele está atualmente na nossa leitura anual da Bíblia. Estamos lendo este livro de Levítico e eu quero trazer para você um pouco do panorama deste livro para que você tenha um entendimento melhor. Porque esse é o terceiro livro da Bíblia, mas não é um livro muito fácil de se ler, porque tem muitas leis, admoestações, muitas regras para os levitas, que eram os sacerdotes, que foram escolhidos por Deus da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida para ser o sacerdócio de Deus aqui na terra, na época lá do Antigo Testamento, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje é o nosso sumo sacerdote. Então existe toda uma história, todo um contexto em volta desse sacerdócio levítico, e o livro de Levítico, ele fala um pouco sobre tudo isso. É o terceiro livro da Bíblia, e muitos consideram esse livro de difícil interpretação. Por isso aqui nós queremos dar um panorama que facilite o seu entendimento. Então nós podemos começar perguntando: quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que pertenciam à tribo de Levi e que foram separados por Deus para serem seus sacerdotes. Então nenhuma outra tribo poderia prestar este serviço ao Senhor, a não ser a tribo de Levi. E para entender o livro de Levítico, nós precisamos entender o tabernáculo que Moisés construiu no deserto, onde todas as instruções foram dadas por Deus a Moisés e se encontram no livro de Êxodo, que nós já lemos e já passamos por esse capítulo do tabernáculo, como foi construído, quantos compartimentos tinham, o significado de cada móvel, de cada mobília do tabernáculo. E Moisés construiu esse tabernáculo no deserto, segundo a orientação divina, e tomando sempre como modelo o tabernáculo celestial dado por Deus. Então Moisés teve uma visão celestial, como era esse tabernáculo nos céus, e ele projetou e construiu esse tabernáculo aqui na terra. Então podemos dizer que o tabernáculo era uma tenda de adoração. E esse tabernáculo foi construído quando Moisés estava levando o povo do deserto para a terra prometida, e o Senhor queria habitar no meio do seu povo, e ele iria se manifestar exatamente nesse tabernáculo construído no deserto. E ele se manifestaria ali através dos seus sacerdotes, com o objetivo de perdoar os pecados do povo. Então, naquela época, antes da vinda de Jesus, o povo não tinha uma comunicação direta com o Senhor para pedir perdão dos seus pecados. Eles tinham este perdão através da intercessão dos sacerdotes, onde eram oferecidos sacrifícios de animais, e através dessa oferta de sacrifício, o pecador recebia este perdão divino, mas sempre através do sacerdote que pertencia à tribo de Levi. Então, como era esse tabernáculo? Vamos lembrar aqui. O tabernáculo, ele tinha uma pequena cerca à sua volta. E essa área contida nesta cerca se chamava de pátio ou de átrio. Agora, se o pecador quisesse pedir perdão a Deus, ele se dirigia para o sacerdote, para esta tenda onde se encontrava o sacerdote, e esse sacerdote o encontraria no portão do pátio. Não era permitido ao pecador que ele entrasse no pátio do tabernáculo, porque ele estava com pecado, e ali estava simbolizando a presença de Deus.
Deus não se relaciona com o pecado. Então, o pecador ficava no portão do pátio, ele não podia entrar no pátio. Quem entrava no lugar do pecador era o sacerdote, que tomava aquele animal que o pecador levava como sacrifício, uma oferta de sacrifício pelo seu pecado. E esse sacerdote colocava este animal no altar de bronze que ficava ali no pátio, para que o pecador recebesse o perdão do seu pecado. Então, quando o sacerdote colocava esse animal no altar de bronze e a fumaça, ele queimava, né? Era um altar onde esse animal seria sacrificado, e essa fumaça subia até o Senhor, simbolizava que Deus estava naquele momento perdoando o pecado daquela pessoa que chegou ali, solicitando este perdão. Então, esta fumaça que subia simbolicamente do sacrifício do animal que estava sendo sacrificado no altar de bronze, subia até o Senhor, e o Senhor aceitava aquele sacrifício e perdoava o pecado daquele pecador. Mas depois do altar de bronze, porque o sacerdote sujava as suas mãos com sangue para sacrificar aquele animal. Então, depois do altar de bronze, o sacerdote se dirigia para uma pia ou lavatório, que também ficava neste pátio. E era uma grande bacia onde ele se lavava no lugar do pecador, que permanecia no portão do pátio. Então, aí no átrio ou no pátio, os dois móveis que existiam eram o altar de bronze, onde era sacrificado o animal, e depois a pia ou lavatório, onde o sacerdote se lavava ali para entrar no lugar santo, simbolizando que nós nunca poderemos entrar na presença do Senhor se antes nós não formos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o tabernáculo propriamente dito se dividia em dois compartimentos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. E entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um espesso véu que dividia esses dois lugares. E nesse lugar santíssimo habitava a glória de Deus. Então, após o sacerdote se lavar no lavatório, ele entrava no lugar santo, onde haviam três móveis. À direita estava a mesa dos pães, que simbolizava aquele maná que o povo recebeu no deserto a cada dia para ser sustentado pelo Senhor naquela circunstância difícil. À esquerda estava o castiçal, que simbolizava também a unção do Espírito Santo através do azeite ali que era colocado e era acesa aquelas lâmpadas. E à frente, exatamente onde estava essa cortina, esse véu espesso que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se encontrava o altar de incenso. Nesse altar de incenso, o sacerdote fazia uma oração de intercessão por aquele pecador que ainda estava lá no portão do pátio. Não era permitido ele entrar nem no pátio. E após essa intercessão, o sacerdote voltava ao pátio e o pecador era perdoado dos seus pecados. Então o sacerdote esperava o próximo pecador que buscava o perdão de Deus, e todo esse procedimento era repetido. Então era desta forma, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que é relatado como era perdoado os pecados do pecador. Agora, uma vez por ano, o sacerdote ele não entrava no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote, que também era da tribo de Levi, é que poderia entrar no lugar santíssimo, onde estava ali a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus, a glória de Deus.
E nesse lugar santíssimo, uma vez por ano, todos se reuniam ao redor da tenda de adoração, ao redor, por fora. E o sumo sacerdote passava pelo véu e entrava no lugar santíssimo. E neste dia, ele oferecia um sacrifício de sangue para o perdão de todas aquelas pessoas. Então vejam o ritual que acontecia naquela época, antes da vinda de Jesus Cristo, que veio cumprir todas essas figuras, porque aquele animal que era sacrificado lá no altar de bronze, lá no pátio, simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. O sangue que era derramado ali simbolizava o sangue que Jesus iria derramar por nós para nos purificar, nos limpar. Então, todo esse procedimento era repetido durante toda a era do Antigo Testamento, até a vinda de Cristo. Então, nós aqui podemos fazer uma síntese com relação às mobílias do tabernáculo. No pátio ou no átrio tinha o altar de bronze e a pia ou lavatório. No lugar santo, que só entrava o sacerdote, estava à direita a mesa dos pães, à esquerda o castiçal e à frente o altar de incenso. Exatamente diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo tinha a arca da aliança, onde lá dentro tinha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Então, os móveis do tabernáculo, cada um tem um significado. O altar de bronze, por exemplo, significa a morte de Jesus. Todos ali, todos os animais eram mortos ali, como sacrifício dos pecados do pecador. E ninguém poderia se aproximar de Deus sem antes oferecer um sacrifício. Assim como hoje, nós não conseguimos nos aproximar de Deus sem receber um espírito de arrependimento, reconhecer o nosso pecado e nos sacrificar diariamente para estarmos crescendo nesta presença santa. Porque sem o derramamento do sangue, não havia remissão de pecados. O pecador tinha que levar um animal para ser sacrificado. O lavatório, ou a pia, nos dá a mensagem de que nós só poderemos entrar na presença do Senhor se temos as mãos limpas e o coração puro. Lembrem que o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, ele se lavava nesta pia que estava no pátio, com esse significado. Ele antes tinha que se lavar na pia. E nós vemos na Bíblia, em Salmos, que nós temos que sempre estar com as mãos limpas e o coração puro para entrarmos na presença do Senhor. Lembre, por exemplo, da instrução que nós recebemos dos nossos pais quando éramos crianças, que ele diz, antes de sentar na mesa, lave suas mãos. Podemos fazer essa correlação, porque ali o sacerdote estava sentando na mesa do Senhor. E também uma outra passagem que nos faz lembrar isso, é que no cenáculo, quando Jesus já estava aqui na terra e se reuniu lá no cenáculo com os seus apóstolos, ele lavou os pés dos seus discípulos para poder ter parte com Jesus. E essa lavagem é contínua, porque nós, mesmo já recebendo o espírito de arrependimento, mesmo já tendo reconhecido que nós somos pecadores, mesmo o Senhor nos perdoando a cada dia, quando nós nos colocamos diante dele, pedindo esse perdão, nós continuamos pecando, porque nós não temos ainda a nossa natureza totalmente redimida. E no lugar santo temos também o castiçal de ouro, que representa a luz de Deus, a sua unção. À direita,
a mesa dos pães, que simbolizava que Deus proveria todas as necessidades do seu povo, como ele proveu lá no deserto, oferecendo todos os dias o maná para eles se alimentarem. E com isso Deus estava ali mostrando a sua fidelidade. Vocês vão caminhar pelo deserto, mas eu vou sustentar vocês. Nós precisamos crer nisso também nos nossos desertos de hoje que passamos. E no caso dos pães, lá no lugar santíssimo, somente os sacerdotes tinham o direito de comer daquele pão. Então, o sacerdote, ele estava sempre diante da presença de Deus, com esta finalidade. É diferente do profeta, que o profeta recebe a palavra de Deus e passa para o povo. E o sacerdote se coloca diante da presença de Deus para pedir perdão pelo pecado, pelos pecados do pecador. Naquela época, o ritual era esse. E o altar de incenso, que é um outro móvel do lugar santo, era onde o sacerdote intercedia pelo povo. A fumaça, aquele incenso, chegava até as narinas do Senhor e ele concedia o perdão àquele pecador. Se lembrem, vamos nos lembrar aqui que o pecador tinha que ter uma atitude, ele tinha que se dirigir à porta do pátio, ele tinha que levar um animal para ser sacrificado. Então tinha uma parte que cabia a ele. Deus não faz nunca a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus cumpre a dele. Então hoje é a mesma coisa, quando nós estamos em pecado, nós é que temos que nos dirigir ao Senhor, oferecendo um sacrifício vivo ao Senhor, que a Bíblia diz que o nosso sacrifício vivo hoje é o nosso culto racional a Deus. Quando nós nos movemos nessa direção, o Senhor vem e nos perdoa. E no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E nós vemos lá no livro de Josué que o povo, quando ia para as batalhas, ele levava a arca adiante, simbolizando sempre a presença de Deus. Agora hoje, se naquele tempo do Antigo Testamento, o templo estava ali, resumido naquele tabernáculo que Moisés construiu, hoje o templo do Senhor é o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, porque depois que Jesus veio, que cumpriu toda a lei, que se fez sacrifício vivo para nos perdoar, ele rasgou este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entraria ali uma vez por ano, e ele abriu este caminho para que, através de Jesus Cristo, que hoje é o nosso sumo sacerdote, nós tenhamos também acesso a esta presença e a esta glória de Deus. Então, naquela época, a arca simbolizava a presença de Deus e era o móvel mais importante do tabernáculo. E lá na arca, como nós já dissemos, existiam as 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu as leis, os 10 mandamentos, o maná, que foi simbolizando a provisão do Senhor naqueles tempos difíceis de deserto, e a vara de Arão, que florescia de uma forma sobrenatural. Agora observe que, se você visualizar os móveis, essas mobílias do tabernáculo, elas vão formar uma cruz. Isso não é por acaso, porque nós tínhamos altar de bronze, lavatório, pães asmos, castiçal, altar de incenso, tabernáculo. Vocês estão vendo que forma uma cruz? Isso não é acidental, porque Deus não faz nada acidental. Isso significava realmente o sacrifício de Jesus, que viria mais à frente para nos salvar definitivamente, não só perdoar dos nossos pecados, mas nos converter em pessoas sem pecado.
Através dessa vida de Cristo que habita em nós, nós vamos nos convertendo em pessoas sem pecado, porque esta semente santa não peca. Então, quanto mais você tiver desta semente, você vai pecar menos também. Os artigos das vestes dos sacerdotes também têm muito significado. Eles tinham 12 pedras que faziam parte das suas vestes, que ele carregava aqui no peito, que simbolizava as tribos de Israel. E nós encontramos essas mesmas referências também no livro de Apocalipse, se nós fizermos aí uma correlação. Então, o que é que Jesus nos diz diante desse entendimento do tabernáculo, da sua funcionalidade, o que ele quer trazer de mensagem para a nossa vida? Jesus nos diz: se você está em trevas, eu sou a luz do mundo, candelabro. Se você está vazio, eu sou o pão da vida, a mesa dos pães. E eu quero completar a minha obra em você, para que você seja o meu tabernáculo vivo. Ele vai completar esta obra em nós, através desse altar de incenso. E o incenso significa a adoração que nós levamos ao Senhor. E quando esse cheiro suave chega às suas narinas, os nossos pecados são perdoados. E aí, se nós cumprimos tudo isso de uma forma não física, mas espiritual, através de Jesus, através do seu sacrifício vivo, nós vamos estar diante da arca, que está no lugar santíssimo e que hoje tem um caminho aberto, um caminho livre para nós entrarmos diante da presença do Senhor e diante da glória de Deus. Então, o tabernáculo no deserto, ele dava aos sacerdotes e ao povo a direção que precisavam para entrar na terra prometida. Todo esse ritual, passando por essas 3 áreas do tabernáculo, pátio, lugar santo, lugar santíssimo, está dando uma direção a nós hoje, e deu essa direção também ao povo daquela época para entrar na terra prometida. Então, o tabernáculo não nos fala só de adoração, mas nos fala também de Jesus Cristo. Lembre da cruz que forma os móveis do tabernáculo. Tudo nele fala da salvação que viria através de Jesus Cristo. Então, para nós entendermos esse livro de Levítico, nós também temos que entender esta tenda de adoração. Nós temos que entender a funcionalidade do tabernáculo. E nós temos que entender também, fazer uma correlação com o livro de Hebreus, que faz esta transição de todo esse ritual que havia no Antigo Testamento com a Era da Graça, quando Jesus Cristo veio, cumpriu todas aquelas figuras, abriu este véu, rasgou, na verdade, este véu. Quando ele morreu na cruz, esse véu foi rasgado de uma forma sobrenatural e abriu este caminho para nós estarmos sempre diante do Senhor. Então, este véu, estava lendo, ele foi produzido de um material muito forte. E Flávio Josef, foi um judeu que escreveu muito sobre todos esses rituais, todo esse tempo do Antigo Testamento, ele diz que nem 2 cavalos indo em direção oposta conseguia rasgar esse véu. Por aí nós vemos como esse tecido era forte. Quando Jesus morreu na cruz, então, esse véu se rasgou de alto a baixo, lá no templo de Salomão, onde estava lá, que Salomão construiu o seu templo, exatamente tomando como modelo esse tabernáculo físico. A arca estava lá no lugar santíssimo, o véu estava lá, separando o lugar santo do lugar santíssimo. E quando Jesus morreu na cruz, esse véu se rasgou de alto a baixo, sem que ninguém interferisse nisso, nessa ação. Foi algo sobrenatural. Então, o véu, podemos dizer que é a fronteira entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
E nós podemos também raciocinar da seguinte forma: nós precisamos rasgar este véu dos nossos olhos, que nos deixa muitas vezes nesta era do Antigo Testamento, para podermos entrar nesse lugar santíssimo onde Deus habita, nessas regiões celestiais, onde o Senhor está, termos comunhão com Ele e desfrutarmos da sua glória. Este véu já foi rasgado, você pode ter acesso ao Senhor sem precisar levar um animal para ser sacrificado, sem estar impedido de entrar neste tabernáculo, porque o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício de animais para termos os nossos pecados perdoados. Jesus Cristo já fez isso por nós, ele se ofereceu como um cordeiro, perdoou os nossos pecados, mas também tirou os nossos pecados de nós. Este processo de redenção é um processo que transforma a nossa natureza pecaminosa na natureza divina, na natureza pura e santa do Senhor. Então ele não quer mais sacrifícios de animais. O tabernáculo que existiu na terra é apenas um símbolo e reflete o verdadeiro tabernáculo que existe nas dimensões celestiais. Leia o livro de Hebreus, capítulo 9 fala muito disso, mas o livro de Hebreus como um todo nos mostra claramente que realmente esta é a função do tabernáculo. Termos ele como modelo, entender a sua funcionalidade, porque ele foi feito, qual o significado de cada mobília ali, e vamos caminhar, continuar caminhando em direção ao nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Eu te abençoo com esta mensagem, que você tenha uma revelação mais profunda dela e que você continue nesta caminhada até o lugar santíssimo, onde o Senhor habita, e tenha uma comunhão com Ele a cada dia. Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de nos visitar nas nossas redes sociais e em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!